Bom dia, dê um abraço quem estiver perto de você, à sua direita, à sua esquerda, diga bom dia, seja bem-vindo à primeira de 4 celebrações que nós teremos hoje ao longo desse domingo. Que bom é poder recebê-lo aqui nesse lugar, é sempre um rico privilégio podermos estar nessa casa de louvor, de adoração. Se você puder ficar de pé, vou pedir para abrir o violão ali para mim, vou pedir isso, moço do violão ali para ficar ligado, isso, dá um som maior aí para a gente, por favor. Abre o violão aí, equipe, por favor. Isso. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são que, meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Minha vida se revestirá com ousadia, vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Do início, quero ver vocês. Cada vez que a minha... Coisa linda. Tu me dás a chance de... Diga isso. Que atravesso me levam pra perto de ti. Bem forte. Nessa semana, nesse restante de mês, isso! Deus vai me fazer andar pra fechar! Minha vida se revestirá com seu poder, rompendo em fé. Vou lutar e vencer. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Dê um forte aplauso, um brado de glória a Deus, de aleluia, nessa manhã, o nosso Pai. Que bom é estarmos nesse lugar. Abra comigo sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Quem está acordado e vivo aí, dê um glória a Deus bem forte, deixa eu... Isso! Quero pedir que você me ajude a pregar hoje. Ontem nós tivemos nosso Congresso Brasileiro de Adolescentes, foi extraordinário. Eu acho que nesses últimos anos, a gente não compete nenhum congresso com o outro, mas quem esteve lá, eu acho que ficou muito claro que nós tivemos o maior congresso dos últimos anos. E pastor Itamar estava lá também. Eu estava sentado na primeira fila. E congresso de adolescentes, o nível de decibéis é um pouco mais alto que o normal, não é verdade, né? Eu saí de lá ontem e eu tô com labirintite, né? E já labirintite, com muito som, não tô ouvindo direito, mas eu queria que você desse um glória a Deus bem forte, para que eu possa ouvir a sua voz, saber que você está aí comigo. Hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo
de número 4. Nosso tema hoje são os ministros, são dispenseiros de Deus. Se você olhar no sumário da sua revista, você vai perceber que nós temos uma progressão muito natural. Capítulo 1 e capítulo 3, Paulo fala sobre a igreja. Nós abrimos essa carta onde Paulo recebe um relato dos da casa de Cloide, que haviam divisões, facções dentro da igreja. Haviam vários grupos que se formaram dentro da igreja de Corinto. Haviam outros problemas também, mas esse aparentemente é o problema principal dessa carta, que é uma carta corretiva que ele escreve a uma igreja amada. Capítulo 1 e 3, Paulo fala a igreja. Capítulo 2, Paulo fala acerca da mensagem. É um texto muito conhecido. Paulo diz: quando eu fui ter convosco, eu não vim com palavras de ciência, de muito convencimento, com filosofia, embora Paulo tivesse capacidade de convencer pessoas dessa forma, mas ele deixa muito claro: quando eu estive convosco, eu preguei a Cristo e esse crucificado. Então ele fala da igreja, ele fala da mensagem. Capítulo 4 agora nós vamos ver Paulo falando sobre o obreiro, sobre os ministros e dispenseiros de Cristo. E no capítulo 5 e 6 nós vamos começar a ver Paulo falando dos problemas. Então a gente percebe que é uma carta bem organizada, bem estruturada. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, e diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nossa verdade prática diz: os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. E o nosso comentarista separou e dividiu o nosso estudo dessa manhã em 3 pontos. Primeiro, o ministro é um dispenseiro. Nós vamos ver essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa para descrever claramente qual é o papel do ministro. Segundo, o ministro é humilde. Ele não foi criado e alçado para os aplausos, para o apogeu, embora o reconhecimento no ministério às vezes venha, mas esse não é o foco. E nós vamos descobrir como ministros se tornaram naquela época e hoje também espetáculo para o mundo, lixo e escória do mundo, como está escrito aqui. E por fim, o ministro tem autoridade. E Paulo vai evocar aqui um aspecto da autoridade que é muito importante. Ele vai dizer: eu estou fazendo isso como um pai, porque eu vos gerei em Cristo. Todo pai tem autoridade sobre a vida de um filho. E quando o pai corrige um filho, o pai faz isso porque o pai ama, não porque o pai simplesmente quer punir o filho. Então Paulo vai evocar um pouco dessa autoridade nesse momento, e ele vai fazer isso com extremo amor. 1 Coríntios capítulo 4 é uma carta onde Paulo sobe o tom das críticas em relação a algumas questões que ele viu, e por isso nós vamos ver um pouco de sarcasmo e ironia da parte dele. É quando alguém não quer dizer algo, mas quer. É quando alguém quer, a gente brinca, né? Falar de maneira subentendida. Paulo vai usar um pouco desse ofício para comunicar algumas verdades à igreja em Corinto. Vamos ler. Eu acho que a maior ministração é a leitura. Nós estamos em menor número dessa manhã, mas eu quero pedir que você multiplique a sua voz. Vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo, e assim nós vamos ler todos os 21 versículos de 1 Coríntios capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Todavia, a mim muito pouco se dá a ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Pois quem te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivesses recebido? Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo,
tanto a anjos como a homens. E até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Versículo 13, quando caluniados procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e não conhecerei a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Que preferes? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Pergunte para você, o seu vizinho, o que você prefere, a vara ou o espírito da mansidão? Pergunte para ele isso. Tome seu assento louvando e adorando a Deus, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, o foco desse capítulo são os ministros. Então, nós vamos estudar o tópico 1, 2 e 3, mas o coração do capítulo 4 está aqui no tópico de número 1. E o nosso versículo-chave está aí, o versículo 1. Vou pedir que você mantenha aberta a sua Bíblia. Vou pedir à equipe da mídia que me acompanhe. Eu vou pedir alguns versículos específicos, mas assim diz o versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo faz uso aqui de duas palavras. Na verdade, Paulo tem dois significados, duas figuras de linguagem. Primeiro, ele usa a linguagem ministro e ele usa a linguagem despenseiro ou dispenseiro, dependendo da versão que você está lendo. E quando a gente pensa no termo ministro, na verdade, essa palavra não faz jus e justiça ao que ministro significava naquela época. Quando a gente pensa em ministro hoje, o que vem à mente? Vem o ministro da Fazenda, ministro da Justiça, ministro da Saúde, gente com autoridade, gente no topo da cadeia alimentar. Mas quando Paulo fala de ministro, e ministro no grego, se refere àqueles escravos remadores que ficavam no porão dos barcos daquela época. Eram homens que foram capturados pelo Império Romano, e para o Império Romano não valia a pena matar, sacrificar esses homens. Dava mais retorno você colocar eles debaixo, no porão de um barco, e o papel da vida desses homens agora era ficar no oculto, no escuro, no escondido, remando e levando aquele barco de um lugar para outro. Semana passada eu coloquei um vídeo aí, vê se tem para mim, e esse vídeo é do filme Ben-Hur, e todo mundo conhece, é um vídeo público, mas o que Paulo está mostrando é mais ou menos isso. Ministros, do ponto de vista da função, do seu propósito, fazem isso que você está vendo. Eles estão remando, e o interessante é que eles não aparecem. O remador, aquele que está na galé do barco, ninguém sabe quem ele é, sabe qual é o seu nome, ninguém vê ele fazendo, mas ele cumpre o trabalho mais importante. Por quê? Porque se ele não estiver remando o barco, a missão não é cumprida, o barco não se desloca. Não apenas isso, mas note que tem alguém batendo aí também num tambor, ou seja, ditando o ritmo. Não adianta um remar para a esquerda, outro para a direita, um para frente, o outro para trás. Eles precisam remar juntos, na mesma direção, na mesma batida, na mesma cadência, levando o barco de onde ele está para onde ele precisa ir, para um destino seguro. Paulo usa essa figura de linguagem, obrigado, para mostrar o papel do ministro. Qual é o papel do ministro? O papel do ministro não é aparecer, não é ser visto, não é ser elogiado. Novamente, a gente falou um pouco sobre reconhecimento. Paulo era alguém extremamente reconhecido pelo ministério que exercia, mas Paulo deixa aqui muito claro, esse não é o objetivo do ministério. O ministro é aquele que está embaixo.
O ministro é aquele que rema levando o povo de onde está para onde precisa chegar, da terra para o céu, da perdição para a salvação, de um local de desinformação sobre a palavra até um local de consolidação das verdades de Deus. O ministro, ele não rema cada um no ritmo, ele segue o coração, a batida do mestre, e ele cumpre o chamado de Jesus, muitas vezes um chamado oculto. Então a primeira figura de linguagem que ele usa é dizendo, os obreiros são ministros de Deus. Eles cumprem uma função oculta, seguindo o coração do líder, remando no mesmo ritmo, todos indo exatamente na mesma direção. E um outro ponto que ele usa aqui, que eu acho muito interessante, ele fala do dispenseiro, né? Ministros são dispenseiros de Deus. E nós temos aqui, o que é o dispenseiro? O dispenseiro é aquele que acessa a dispensa do mestre. O mestre tem uma dispensa. O dispenseiro é aquele que dentro da casa, embora ele esteja acima dos outros que trabalham na casa, ele é escravo do mestre. E por si só, ele não provê nada. O dispenseiro não compra os bens que estão na dispensa. O dispenseiro não compra o alimento. Ele simplesmente vai na dispensa, pega aquilo que o mestre já providenciou, colocou na casa, e agora ele prepara isso e distribui isso na casa para que todos possam ser alimentados plenamente. E esse é o papel do obreiro dentro da casa de Deus. Ele acessa a dispensa do mestre. E Paulo identifica o que é a dispensa do mestre. São os mistérios de Deus, a palavra de Deus. Quem aí tem na mão a dispensa do mestre? Levanta bem alto a sua dispensa do mestre aí, ó. Isso. Tudo o que você precisa para vencer nessa vida, para chegar no céu, para ter perdão dos seus pecados, já está na sua mão. Essa dispensa é cheia, completa e eficaz para qualquer problema que nós temos. O papel do ministro é acessar isso aqui e agora preparar o alimento para servir a casa. Desde criança, eu lembro que a minha mãe dizia que o prato tinha que ser colorido. Tinha que ter um pouquinho de arroz, um pouco de feijão, um pouco de farofa, tinha que ter batata, tinha que ter o ovo, a carne, tinha que ter os legumes. Ou seja, não dá para ter só feijão todo dia, não dá para ter só carne todo dia, porque não vai ser saudável. E o papel do dispenseiro é justamente isso, é pegar os ingredientes da dispensa de Deus e distribuir isso de forma balanceada para toda a igreja. Quantos entenderam? Dê um glória a Deus bem forte, é importante. Então ele usa duas figuras de linguagem simples para descrever qual é o papel do obreiro, do ministro. São, primeiro, ministros. Segundo, eles são dispenseiros de Deus. Um exemplo claro disso, e é importante a gente salientar esse ponto, porque esse ponto é o coração do capítulo 4, é que, lembra da história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? O povo está no meio do deserto, o povo cansado, não havia onde comprar, onde adquirir os itens para distribuir e alimentar a multidão. De repente chega um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos colocam os 5 pães e 2 peixinhos na mão de quem? Na mão do mestre, na mão de Jesus. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, nós conhecemos a história, levanta, dá graças, e quando ele baixa isso e começa a distribuir nos paneiros, né, adaptando para a versão paraense, começa a distribuir os 5 pães e 2 peixinhos, não para de se multiplicar pão e peixe. O que os discípulos fizeram? Eles multiplicaram o pão? Não. Eles multiplicaram o peixe? Não. Eles simplesmente pegaram aquilo que o mestre já havia multiplicado e eles distribuíram isso para toda a multidão que estava assentada. E esse é o papel do dispenseiro. O dispenseiro de si só, ele não cria nada. O dispenseiro de si só não tem o poder de gerar palavra, de gerar salvação, de gerar cura. Ele pega aquilo que o mestre já providenciou, aquilo que o mestre já fez. É por isso que a gente olha para um texto como esse, e olha para a vida desse homem, o apóstolo Paulo, e entende por que lá na frente ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo está dizendo, eu só consigo entregar aquilo que eu recebi. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, tomou também o cálice da nova aliança, derramou, serviu. Ele está dizendo, tudo aquilo que eu compartilho com vocês, eu primeiro recebi da parte do mestre, porque eu sou um dispenseiro de Cristo. Eu simplesmente distribuo e entrego aquilo que o mestre já providenciou. Paulo está fazendo esse contraponto de dispenseiro, porque ele quer deixar muito claro que a igreja, ela não é regida
por mensagem humana e fazendo um contraponto a sofistas e filósofos daquela época. Nós abrimos aqui o capítulo 1, pastor Itamar ministrou essa lição, falando um pouco sobre um costume que havia entre os gregos da época. Eles gostavam de ser entretidos, impressionados, até ludibriados por sofistas, filósofos que vinham com palavras de conhecimento, ciência. Eles adoravam a ciência, o corpo, a fisionomia das pessoas, e eles gostavam de ouvir do conhecimento humano, ser impressionados por conhecimento humano. E Paulo está dizendo, lá fora, filósofos, sofistas impressionam, cativam as pessoas pelo convencimento humano. Aqui dentro não, aqui nós somos dispenseiros, nós pregamos a Cristo e esse Cristo crucificado, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o coração do capítulo 4. Esse é o coração, a essência dos dispenseiros de Deus. O papel do dispenseiro é servir o alimento que o mestre já providenciou e já colocou dentro da dispensa. Então, primeiro ponto, são ministros de Deus, são dispenseiros. Segundo ponto, versículo 2 ao versículo 4. Leia para mim, por favor, encontrado fiel, versículo 2, por gentileza. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem tão pouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Versículo 2. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fiel. Fiel ao quê? Fiel ao chamado de dispenseiro. Fiel à função de só distribuir aquilo que o mestre já deu. Esse capítulo 4, e é importante a gente fechar um pouco o escopo do que é o capítulo 4, o que acontecia aqui? Haviam filósofos, haviam sofistas, pessoas que fora da igreja tinham uma influência muito grande, muito prevalente, e cada sofista desse que passava por Corinto, que falava nos locais públicos, nas praças, eles começavam a agregar para si muitos seguidores. E agora você tinha o grupo desse, o grupo daquele outro, aquele que tem tal filosofia, cada um tinha os seus discípulos, e agora os irmãos da igreja em Corinto estavam pegando esse hábito que vinha de fora. Que hábito de fora? Primeiro, de depender de palavras, sabedoria, conhecimento humano. Isso é extremamente atual para os dias de hoje. A gente percebe que muitas vezes a mensagem simples de Cristo e Cristo crucificado não é a principal mensagem de alguns púlpitos. Prega-se filosofia, não estou aqui desmerecendo a filosofia, prega-se autoajuda, e claro, toda mensagem que nós pregamos por si só, ela traz ajuda, mas não é autoajuda, é ajuda do alto, que vem de Deus que nos guardou e nos resgatou. Mas aqui Paulo está fazendo o contraponto. Eles queriam trazer essa mensagem externa para dentro da igreja, mas queriam trazer também esse costume, na verdade já estavam trazendo esse costume de sectariar a igreja, de criar grupos dentro da igreja. Assim como fora havia grupo do filósofo Y, grupo do sofista X, dentro da igreja agora estavam dizendo, olha, esse grupo aqui é de Paulo, esse aqui é de Apolo, esse aqui é de Pedro, e tem um grupo que é de Jesus, que não é de ninguém, não se submete a nenhum governo humano, como se Jesus não tivesse otorgado autoridade aos apóstolos para cuidarem da igreja. Então nós começamos a ver aqui alguma divisão, e Paulo está dizendo, ele tem que ser um dispenseiro, ele só toma aquilo que é da dispensa do mestre, e ele tem que ser fiel a essa mensagem. Fiel não apenas a essa mensagem, mas a mensagem simples do Cristo crucificado. Então eu estou correndo aqui porque o nosso tempo é um pouco corrido. E ele continua dizendo, quem for fiel receberá de Deus a sua recompensa. Isso aqui é algo muito importante, porque a gente vive num mundo onde nós somos levados a querer criticar todo mundo, julgar todo mundo, ter uma opinião sobre todo mundo. Hoje em dia, eu acho que isso está mais exacerbado, porque não apenas a gente quer ter o direito de nutrir e ter uma opinião sobre todo mundo, e todos nós podemos fazer isso, mas a gente quer ter o direito de vociferar isso do jeito que a gente quer acerca de todo mundo. E isso nunca une a igreja, isso só faz o quê? Separar, sectariar, dividir. E aqui nesse versículo 5, Paulo vai dizer, portanto, nada julgueis antes do tempo,
até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Escute o que eu estou lhe dizendo. Haverá um dia onde todos nós vamos comparecer perante o Senhor. Tudo que nós fizemos aqui nessa terra será julgado, será pesado, e nós seremos julgados, na verdade, prestaremos conta, essa é a melhor palavra, não apenas pelas coisas de erradas que fizemos, mas também prestaremos conta pelas coisas certas que nós fizemos com a motivação certa, e também pelas coisas certas que nós fizemos com a motivação errada. Porque é possível fazer o certo com a motivação errada. E para Deus o que serve é o certo com a motivação certa. Deus, ele consegue ver. O homem tem um coração enganoso. Eu não posso julgar você, por quê? Porque a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Maldito o homem que confia no homem. Eu já tive vários casos de pessoas que eu, a primeiro olhar, julguei. Achei que o perfil não era interessante, que aquelas pessoas nunca agregariam nada à obra e à minha vida, só para me quebrar a cara e só para mim ter que redefinir aquela pessoa na minha mente. Por quê? Porque nós erramos o nosso julgamento. A gente olha, a gente cria um estereótipo de uma pessoa, a gente tem preconceitos em relação a algumas pessoas, mas Paulo está dizendo, a gente julga da forma errada, mas Deus julga perfeitamente, porque Deus enxerga o coração. E ele está dizendo, por isso, não precisa ficar julgando. Não precisa ficar querendo manifestar opinião. Era o que estava acontecendo na igreja naquele momento. Havia o grupo Y, o grupo X, e cada um criticava o outro grupo para ter prevalência, para poder aparecer. Paulo está dizendo, não precisa julgar, porque um dia todos nós seremos julgados por Deus e receberemos o nosso louvor da parte de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Melhor é receber os louvores de Deus do que o louvor dos homens. Vou repetir nessa manhã. Mais bem-aventurado é aquele que recebe o louvor de Deus do que o louvor dos homens. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. O louvor do homem muda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. De manhã, num dia é um, à tarde é outro, igualzinho com Jesus. Jesus entrou, tivemos semana passada a Páscoa, entrada triunfal em Jerusalém, hosana, hosana, bendito, bem-vindo ao que vem em nome do Senhor Jesus. Uma semana depois, esse mesmo povo, crucifique, solte Barrabás, peguem um ladrão conhecido e crucifiquem o Cristo que nada fez de errado. Assim é o louvor do homem, mas o louvor de Deus é perfeito, ele enxerga o coração e ele dura para sempre. E eu tenho uma boa notícia para você. Haverá um dia onde nós prestaremos conta para Deus de tudo que fizemos, mas o texto também diz, nós receberemos o louvor de Deus. Que glorioso dia esse será, aonde Deus dirá, bem feito, fizeste bem, servo fiel e justo, entra para o descanso do teu Senhor. Coisa linda e maravilhosa, é a palavra de Deus, é a gente poder ver isso. Então, nós somos dispenseiros, ministros. Ponto de número 2, o ministro, ele é humilde. Diga bem forte comigo, humilde. Humilde. Sabe por que Paulo diz isso? Paulo está dizendo, e ele vai dizer, deixa eu ver aqui, versículo 7, deixa eu correr na frente aqui. Ele vai dizer isso, sabe por quê? Coloca o versículo 7 para mim. Porque tudo que nós temos e somos, vem de Deus. A gente às vezes se ensoberbece achando que nós temos, nós chegamos, nós construímos uma carreira, construímos uma família, construímos uma reputação, construímos até um ministério, nos vangloriamos disso. E Paulo diz para eles, quem foi que te fez sobressair? E que tens tu que não tenha primeiro recebido? E se tu recebestes tudo aquilo que tu és, por que te vanglorias como se você não tivesse recebido? Ele está dizendo isso, um versículo anterior, em relação a ele mesmo, em relação a Apolo, em relação aos outros apóstolos. Ele está dizendo, tudo aquilo que nós somos, não vem de nós mesmos, mas pertence ao Senhor. A glória e o louvor é dele. Se vocês estão olhando para nós, nós vamos tomar tudo aquilo que vocês estão nos dando e nós entregaremos a Cristo, porque a honra só pertence a Ele. Que tens tu que tu não tenhas recebido? Por que nós nos vangloriamos tanto de sermos alguma coisa, quando na verdade tudo que temos e somos, vem da parte de Deus? Ele fala da humildade. Se nós temos é porque Deus fez, tudo vem de Deus. E ele vem para um ponto interessante, onde ele diz, nós nos tornaremos espetáculo ao mundo
e lixo e escória do mundo. E Paulo começa a usar aqui de sarcasmo. Como eu falei, sarcasmo e ironia é quando você diz uma coisa, mas quer dizer o contrário. E aí ele vai começar a dizer, a partir do versículo 8 e 9, se você quiser olhar na sua Bíblia, olha o que Paulo diz, e é um trecho interessante. Já estás fartos? Vocês já estão tão ricos que não precisam mais de nós? Está dando para pegar a ironia, o sarcasmo aí nesse texto, né? Quando Paulo está dizendo aqui, vocês estão se achando tão independentes, autossuficientes, achando que está tudo certo, que está tudo resolvido, que a espiritualidade de vocês, porque vocês são ricos, porque vocês têm dons. Atenção, igreja. Paulo não está dizendo que toda igreja em Corinto é assim. Alguns irmãos tinham essa dificuldade, como em qualquer igreja que você for, você vai identificar problemas. É por isso que essa carta é extremamente atual para os dias de hoje. Tudo o que aconteceu há 2000 anos atrás, continua acontecendo hoje, só muda o endereço. O que eu não posso é generalizar dizendo que toda a igreja sofre desse mal, mas muitos na igreja passam por isso. Uma independência de Deus, assim como eles. E Paulo brinca e diz, vocês já estão tão fartos, vocês já estão tão ricos, vocês já estão reinando sem nós, ou seja, nós não servimos mais para nada. Eu que fundei essa igreja, eu que sou pai espiritual de vocês, vos gerei pelo evangelho em Cristo. Não vos gerei com sabedoria humana, conhecimento, pelo evangelho. Vocês já chegaram a reinar sem nós? O que Paulo está dizendo aqui é, vocês já estão reinando com Cristo no milênio. Vocês já foram arrebatados, já foram julgados, já prestaram conta, tudo certo. Vocês voltaram e agora vocês estão reinando sem nós. Vocês já estão tão fartos. Tomara que fosse assim. E ele diz, olha, nos chamem também para reinar com vocês. Já que está tão bom, já que vocês estão tão independentes de nós, nos chamem para reinar juntamente com vocês. E aí no versículo de número 9, Paulo começa a dizer qual é a verdadeira realidade do que é ser um ministro. E ele novamente linka com aquele início lá, aonde o ministro, ele não aparece, é um escravo. E ele está fadado a ser espetáculo para o mundo, lixo, escória. Versículo 9, porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Olha que coisa, né? Paulo está dando aqui um tapa de luva, como se dissesse, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como aos homens. Enquanto vocês estão discutindo aí quem é mais importante, qual grupo tem mais prevalência, quem é de Paulo, de Pedro, quem é de Apolo, quem é de Jesus, nós os apóstolos estamos nos tornando espetáculo para o mundo. Nós estamos sendo condenados à morte. Nós não temos tempo de ficar nos degladiando com essas coisas. Nós precisamos pregar o evangelho. Gente, desse ponto para frente, os apóstolos já vinham se tornando literalmente espetáculo para o mundo. O que era o espetáculo para o mundo? Quando César entrava em Roma, depois de uma vitória militar, levava os soldados, trazia depois os espólios de guerra. No fim da caravana, da vitória, da marcha, que era celebrada entrando em Roma, vinha o espetáculo do mundo. O que era o espetáculo do mundo? Seriam aqueles que seriam despedaçados dentro do Coliseu. Aqueles que seriam alimentados às feras, e o povo todo ia aplaudir, e aquilo se tornaria espetáculo para o mundo e para as pessoas. A morte de quase todos os apóstolos, com exceção de João, se tornou espetáculo para o mundo. Olha só essa imagem aqui, que é uma imagem que figura um pouco, e é uma imagem muito simples que corre na internet, mas como cada um dos apóstolos faleceu. E a gente precisa olhar para isso, porque enquanto Paulo está pregando isso, lembre-se que Paulo, ele tem a visão, ele chega um pouco depois, Jesus crucificado, Mateus, a golpes de teçado, de faca, Tiago e Paulo foram decapitados, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Filipe e Matias queimado, Tiago, filho de Alfeu, apedrejado. Todos eles, a partir desse momento, começaram a se tornar espetáculo para o mundo. Morreram por causa do evangelho, morreram por causa da mensagem poderosa que eles pregavam. Por quê? Porque se tornaram espetáculo para o mundo, e desse ponto em diante se tornaram lixo e escória do mundo. Isso aqui, gente, de certa maneira, não deixa de ser a recompensa do obreiro. A gente entende por que Paulo diz, para mim viver Cristo e morrer é lucro. Eu quero me gastar e me deixar gastar pelo evangelho, é o que Paulo está dizendo. Vocês estão achando, disputando aí, achando que o evangelho servir a Deus é a gente pregar uma mensagem de conhecimento, que é a gente se degladiar para ver quem tem mais autoridade, mais reconhecimento, e ele aqui está lembrando, não.
porque parece que Cristo colocou a nós como espetáculo do mundo, para morrer, para sermos considerados como lixo e escória do mundo. E por fim, Paulo diz o porquê que ele está trazendo essa mensagem. E ele evoca aqui, e eu não vou ler por causa do tempo, ele diz, porque eu vos gerei no Evangelho, versículo 15, porque ainda que vocês tivessem muitos preceptores em Cristo, vocês não têm, contudo, muitos pais. O que ele está dizendo? Porque pai, sou eu que gerei vocês. Eu vos gerei pelo Evangelho em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo. Mais para frente um pouco, ele vai dizer no versículo 16, portanto, sejam o quê? Meus imitadores. Gente, dizer para alguém imitar você é algo muito poderoso. Em outro texto, Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, assim como eu imito a quem? A Cristo. Sabe por que Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso não porque Paulo era perfeito. Não porque Paulo tinha convicção de que não havia nenhum erro. Não é isso não. Escute o que eu vou dizer para você. Todo líder, ele influencia outras pessoas. Cada um de vocês que está aqui nessa manhã, tem um círculo de influência e pessoas que são influenciadas por você. Você pode não admitir, você pode não reconhecer, mas tem alguém olhando para você. Tem alguém se inspirando no seu exemplo. Um esposo, uma esposa, um filho, um parente, um aluno, um colega de trabalho. Todo líder, todo pai espiritual, todo pai biológico, ele tem pessoas que vêm após ele, que olham para ele e se inspiram no problema dele. E escute o que eu estou lhe dizendo. Toda geração sempre vai pelo menos um passo à frente da geração anterior. Toda geração. Toda ela. Sabe por que Jesus disse, vocês farão coisas maiores ainda do que as que eu fiz? Porque cada geração vai pelo menos um passo à frente da geração que o antecedeu. Por que o mundo hoje está ficando um mundo em algumas áreas cada vez mais evoluído e em outras cada vez mais depravado? Porque isso já está escrito. Cada geração vai sempre um passo na frente. Se o pai é alguém que inspira grandeza, um homem de fé, um homem idealizador, arrojado, a próxima geração vai chegar pelo menos um passo na frente dele. Agora, se o pai, o líder, o pastor, o influenciador for alguém depravado, alguém frio, alguém moralmente quebrado, morto, falido, a próxima geração vai pelo menos um passo além do que ele foi. Paulo diz assim, sejam meus imitadores, sabe por quê? Porque Paulo sabia, eu não sou perfeito, eu não tenho todas as respostas, mas Paulo sabia que ele estava indo em direção a Cristo, chegando mais perto de Cristo, amando mais a Cristo, e ele entendeu, se eu fizer isso, a próxima geração vai além de mim, vai chegar pelo menos um passo mais perto do Mestre. E esse é o nosso papel, e esse é o nosso desafio. Fique de pé comigo, deixa eu orar por você, meu tempo já se foi, mas eu quero deixar esse exemplo. É um capítulo, nós tivemos pouco tempo, é um capítulo duro, é um capítulo onde Paulo faz algumas críticas aqui, mas Paulo critica porque Paulo ama. Nós às vezes pecamos contra os nossos filhos quando nós escondemos deles a vara. Tem hora que a gente tem que abraçar, beijar, dizer que é precioso, que ama. E eu faço isso com os meus filhos o tempo todo. Mas tem hora que a gente tem que puxar o galho de goiabeira, não é verdade? A gente tem que corrigir, a gente tem que exortar. E a vida de um pai não é só exortar, mas também não é só elogiar. Esse aqui é o desafio de Paulo, contrabalancear, né? Ele vai e fala, olha, vocês estão independentes demais, vocês acham que está tudo resolvido, tudo que vocês têm veio de Deus, por que existe essa soberba no meio de vocês? Mas por fim, ele diz, eu faço isso, porque vocês são filhos amados, eu vos gerei pelo Evangelho em Cristo, por isso, me imitem, e eu vou ter com vocês, dentro em breve. Estou mandando o Timóteo aí na minha frente para preparar o caminho enquanto eu não posso chegar, mas pode avisar que eu estou chegando. Prepara a maniva, prepara o açaí, prepara o filhote que eu estou chegando aí com vocês. E quando eu chegar, a escolha é de vocês. Se eu vou ter convosco com amor, se eu vou ter convosco com mansidão, ou se eu vou ter convosco com a vara. Porque o pai que ama tem mansidão, tem amor, mas o pai que ama também tem o quê? A correção, a exortação e a vara. Pai, nós te louvamos porque Tu és esse Pai que cuida de nós também. Tu és esse Pai que se aproxima de nós, da nossa vida, com mansidão, com amor, quando de fato o que nós merecemos é a vara. Mas Tu também és o Deus que permite muitas vezes que a correção chegue até a nossa vida, não para que nós nos percamos, nos afastemos, não,
mas porque Tu és um Pai que ama, que nos gerou espiritualmente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse exemplo. Muito obrigado por essa pregação de Paulo, que exortou aquele povo a viver unido, não viver dividido, a pregar a mensagem certa, eficaz, pregar Cristo e Ele crucificado, Senhor. Mas a Paulo que modelou esse exemplo, de que o ministro é aquele que não foi criado para o apogeu, para a glória, para o reconhecimento, para o aplauso. Se vier um dia, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, mas o objetivo dele é cumprir a sua mensagem, cumprir o seu propósito. Às vezes anônimo, às vezes sem receber validação, elogios, mas ele cumpre o seu propósito, Senhor, e o desígnio pelo qual ele foi enviado. Que assim seja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos no nome forte de Jesus. Amém e amém. Dê um brado de glória a Deus. Tome seu assento.